Estamos de volta para a parte 2 da nossa, deixa eu botar aqui, angústia. Vamos lá. Angústia, psicanálise, religião e filosofia. Pum, 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 pum. Irmão, antes de aceitar a sua solicitação, eu vou lhe fazer uma homenagem, outra homenagem. Vamos lá. Depois de Under Pressure... Anemia. O que será que é minha na hora? Tá escutando direito? Não faço ideia do que é isso. Mas dá pra definir, dá pra escutar que é uma música, não tá ruído. É uma música. Misericórdia. Ah, eu não resisto, gente. Essa hora da manhã, eu fazer uma live sobre angústia, você tem que ouvir com ele. Senão não faz sentido. A vida não tem sentido. É assim. Vamos lá. Agora você vai falar mais que eu. Tá bom, parei. Ah, eu não consigo, desculpa, preciso de... Olha aí, meu amigo Sandro. Eu não consigo clicar para dar tchau para as pessoas. Quando eu faço, eu consigo. Aperta Fábio, acenar. só Parece aí um aparece para acenar. você. Eu não consigo. Ah, então acena sim. Oi. Oi. Ô, Bernardo, eu tô acostumada a falar abobrinha com você tomando café na cozinha. Agora tem um monte de gente vendo na internet, não é a mesma Então, a coisa. gente fala abobrinha com um monte de gente vendo na internet. Só tomar A cuidado com o que vai Roberta tá falar. aí desde antes. É, isso aí. Roberto, é daqui ou é da Espanha? A Roberta é de São Gonçalo. Eu conheci ela na UERJ. Na psicologia, né? É, ela Sandro é da assistiu. Espanha. Sandro é mineiro, mora Droga. na Colômbia. Ah, eu quase acertei. São Gonçalo é pertinho da Espanha, Roberto. É só passar pela milícia e você chega lá. Vamos falar abobrinha então. Eu já comecei. Ai, cara. Comecei cantando Under Abobrinha Pressure. amassada com... Depois I Want to Break Free. Agora já falei da milícia de São Gonçalo. Ai, meu Deus. Não quero ser preso não, Bernardo. Gente, deixa eu explicar um negócio aqui. O Bruno é o politicamente correto da família, entendeu? Eu não. Ah, Eu isso é sou o importante você contrário. falar. É muito importante. Muito. A cota de politicamente correto se encerrou com o irmão mais velho dos nossos pais. Depois, o que sobrou fui eu, entendeu? Então, Vale, assim, Lelê. eu não tenho limite pra piada, eu não tenho limite pra meme. Assim, meme é meme, não tem explicação e não tem... Aí ele me manda os É memes e eu fico isso. assim, cara, isso é muito ofensivo. Porra, ofensivo, às vezes eu mando meme me zoando, sabe? Tipo, que merda que eu tô fazendo com a minha própria vida, né? Coisas assim. Bom, eu sou o não politicamente correto entre nós dois e ele é o politicamente correto. É bom deixar bem definido, Ou tento. porque porque é automático. Vão sair coisas enfim, o meu irmão, deixa eu deixar bem claro, vão sair coisas da minha boca que o meu irmão não concorda, tá, gente? E vocês não coloquem na conta do meu pobre irmãozinho O Fábio tá a rindo, a minha, Roberta também. a minha sacanagem, tá bom? Não coloquem na conta dele. Ele é inocente em todas as causas. E quem traz a sacanagem pra mesa sou eu. Ai, Então, que horror, Bernardo.
Ô, Roberta, a referência da Ana Freud tá na correspondência entre Freud e Pfister, na introdução. Beleza. Vamos começar, então, continuando de onde a gente parou, do Pfister. Você tinha mais alguma coisa na tua pauta que você queria falar um pouco melhor? Queria continuar falando? Bom, apresentei de nada. Eu apresentei já a primeira parte, primeiro subcapítulo da tese, e já iria apresentar mais um, se for o caso. Mas Sim. aí daí convidando você mais a falar. Como a gente não combinou muito, também não sei se você já estudou esses autores, né, que o Pfister cita, da filosofia, como Heidegger, por Fala aí, exemplo, quais são os que ele cita? Você tem uma lista aí? Kierkegaard, Hegel, Tá. Schleiermacher, É um pessoal Kant. mais no final da moderna contemporânea, né? Que não é muito minha área, eu conheço por alto. Enfim, Tranquilo. não vou Rudolf saber dizer Otto, que muito. é da teologia. Qualquer coisa que você quiser acrescentar pode ser interessante. Tá. Ó, até a Débora tá aí. Agora o filhinho dela tem 6 meses. Gente, a Débora tem filho. Débora, O que tá tem um acontecendo na filho de vida? 6 meses. Lindinho, tô doido pra segurar ele no colo. Não voltar. Bom, eu sei que a angústia tá na filosofia moderna, final da moderna contemporânea, tá muito mais Schopenhauer, tá nos existencialistas, né? Que aí vamos dizer aqui, Schopenhauer, Sartre, Kierkegaard, um pouco de Nietzsche. Porque Nietzsche, não, acho que ele, se tiver algum filósofo aí me corrija, eu acho que ele não trata da angústia em si. Né? Ele é uma pessoa angustiada, mas ele não trata da palavra angústia. Ele é angústia. Ele é angústia. Carne. Só que o legal de Nietzsche é que ele não é... Como é que eu posso dizer? Ele é uma casca grossa só. Por trás da casca existe um soft, muito, muito soft, entende? Ele é muito sensível, muito poético, muito lírico. Então ele tem essa casca grossa de preciso quebrar com todos os padrões antigos, com tudo aquilo que é clássico, preciso romper com a filosofia, com a ciência e com a religião clássicas, mas porque no fundo eu sou um poeta que quero viver livremente. Então assim, essa casca grossa dele é só fachada. No fundo ele tem um coração molinho. Mas morreu maluco, tadinho. Foi internado no hospital psiquiátrico, 10 anos depois morreu no hospital psiquiátrico. Oi, Tauana tá falando com a gente. É Tauana? Oi. Oi, Tauana, tudo bom? Deixa eu tirar aqui um alarme que tá me mandando ir pro mercado. Tá na hora de ir pro mercado. Ih, travou aí. Ah, tá. Beleza. Senão eu ia ficar interrompendo aqui. Bruno, vai ao mercado. Bruno, vai ao mercado. Bruno, vai ao mercado. Tá bom. Então, vamos retomar dessa parte, então? Vamos sim. Continua da tua parte, sempre que eu lembrar de alguma coisa, então eu vou falando. Tauana comentou, romper para criar. O Nietzsche tem essa ideia. Isso é chamado de martelo, né? E ele fala que é necessário fazer filosofia com martelo. Tem que quebrar a ponte para o passado e reconstruir algo novo. O interessante é que ele não tem a resposta para o que é o algo novo. Ele aparece e fala que ele, de alguma forma, é um profeta do novo amanhã. Mas ele não sabe o que é exatamente esse novo amanhã, como chegar lá. Ele sabe que a gente não vai mais precisar de ídolos, a gente não vai precisar mais de muletas ideológicas, não vai mais precisar de Deus, da ideia de Deus, enfim. Mas ele não tem a resposta de como chegar a esse ponto. Ele só diz, nós matamos Deus, como é que a gente vai suportar esse peso? E agora, a partir de agora, quem nascer depois de nós vai ser mais feliz do que nós somos. Mas o que nós vamos fazer com isso? Eu não sei. Eu sei que a gente tem que pegar o martelo e romper com o passado
e a esperança no novo amanhã. O que a gente faz a partir de agora, eu não faço a menor ideia. Então ele é de alguma forma um profeta de uma nova filosofia, né? Por que eu falei disso? Não sei. É Enfim. interessante, né? Essa semana uma colega, Priscila Cupelo, me entrevistou pro canal dela no YouTube. E a última vez que eu encontrei ela pessoalmente, justamente eu tinha falado do Nietzsche, como que eu achava que o Nietzsche, no fundo, queria resgatar o cristianismo, e ela ficou totalmente perplexa e falava, mas como? Se ele era um ateu, se ele queria, né, acabar com o cristianismo, fez criticou metafísica e tudo. Bom, no vídeo vai sair já em breve, eu falo disso com um pouco do Thomas Halleck, Perfeito, é isso que eu mas tenho feito. não, porque eu pensava um pouco isso. Quando eu li o Halleck, eu falei, gente, alguém já pensou muito mais do que eu e sistematizou muito melhor. A E afirmação do Nietzsche não é metafísica, não é ontológica, no sentido de que existiu um Deus que morreu. Não, ele já está desconsiderando a ideia de Deus, né? Ele é ateu. Enfim, ele não é burro o suficiente para dizer que existiu um Deus que morreu e que a gente matou um Deus, né? então eu não sei se ele é um ateu, assim. Não, bom, ele se dizia pelo menos agora, se no fundo existia dúvidas, aí é com o coração dele, né? O coraçãozinho de Nietzsche. Oi, deu. Quando ele congelou Deu aqui, ruim aí? voltou. Voltou já. Então, ele se dizia, se apresentava ateu, entende? Agora, Sim, se no coração dele existia alguma dúvida, aí a gente não sabe, né? claro, O claro. que a gente Mas o sabe do que ele se discurso, mostrou. a gente tem o discurso. O discurso dele, eu não sei se é um discurso de um ateu, ou se é um discurso de um É. agnóstico, ou se é um discurso hoje na categoria que se usa muito, que é de buscador. E enquanto estava Uhum. discutando, me veio um paralelo muito claro assim, entre o Zaratustra, o profeta do Nietzsche, que entra na igreja e diz: Deus morreu, fomos nós que o matamos. E Maria Madalena, quando entra no sepulcro e vê o sepulcro vazio, e quando encontra o ressuscitado, ela diz: roubaram o corpo do meu Senhor, eu não sei onde o puseram. E, e não sei, tem alguma assonância aí com esse anseio pelo Senhor que foi retirado e não se encontra ali naquele lugar. Uhum. Que perfeito. Que, sabe? Não sei. Eu também não categorizaria Nietzsche no ateísmo, sabe? Apesar de que ele é idolatrado de alguma forma pelo ateísmo juvenil, sim, né? De gente que não estudou a fundo o ateísmo. Uhum. Eu vejo ele muito mais como alguém que está buscando Deus realmente, né? E é aquilo que o Thomas Halleck fala. É, cara, esse Deus que ele está falando, eu também não acredito. Aquele vídeo que o Thomas Halleck tem no prêmio Templeton, né? E no Ah, muito YouTube, bom. se você colocar lá Thomas Halleck, Templeton Prize, eu vou até escrever ali. Ele fala sobre isso. Aquele Deus que Nietzsche está falando que nós matamos, eu não quero ele também. Eu também não acredito nele, né? A gente está falando de um outro Deus aqui, o Deus amor, não o Deus que Nietzsche está falando que é aquele que vai continuar sendo, de alguma forma, um modo de levar para frente o espírito de massa, de gado, de opressão, enfim. Não, não é esse Deus, sabe? Bom, que o Gerando Gigante está falando, ele era mais contra a igreja. Cara, nem tanto. Essa é a questão do Nietzsche. O Nietzsche é complexo por causa disso. Ele não tem um alvo. Esse é o problema dele. Ele tá atacando todo mundo. A questão do Nietzsche é existencial. É com a existência dele no mundo. Então ele está atacando a ciência moderna, principalmente Kant. Ele esculacha Kant, assim, esculacha mesmo, de todas as formas politicamente incorretas possíveis, né? Ele fala mal de Sócrates, ele fala mal de Aristóteles, ele fala mal de Platão. Ele diz que toda a ciência tradicional está errada e tem que quebrar tudo. Depois ele fala da religião em geral, não só do cristianismo. Depois ele fala do cristianismo, depois ele fala de Deus. Então o problema dele é existencial com o mundo, com tudo que está ao seu redor. Tanto que ele fala, eu tenho essa esperança num novo amanhã como um todo. Eu quero um novo amanhã, eu quero tudo novo. Ele bota muito... ele usa dois aspectos, né?
o espírito apolíneo e o espírito dionisíaco, o espírito de Apolo, que seria o deus da ordem, e o espírito de Dionísio, que seria o deus da orgia, da alegria, etc. Então ele fala que até agora Apolo tem vencido, né, mas que no futuro Dionísio vai ganhar. E que a ciência precisa ser alegre, a ciência precisa ser afirmativa. Então ele não está só falando contra a igreja. Inclusive, ele fez teologia, ele foi teólogo também. E mais, ele não era católico, ele era luterano, de linha mais calvinista. Assim, calvinista não, pietista. Ele foi formado dentro de um luteranismo pietista, sabe? Muito forte. Por isso que ele se rebelou tanto contra a religião. Qual obra vocês indicam para começar a ler Nietzsche? Eu não tô Cara, vendo os novos comentários, estranho. Parou de atualizar para mim. parou de Mas atualizar tudo aí? bem. Parou. O último da Tawana. O que Mas ela tá você lê falando? para mim. Você lê para mim as coisas porque não tá aparecendo. A Tawana perguntou. Não, primeiro ela falou: a busca pela experiência ilimitada da criação é divina. Sim, também acho, Tawana. Porque a busca da experiência divina, da experiência do ilimitado, da experiência transcendente, não sei, é isso que você está falando, né? É uma coisa de divino, é uma coisa que já transcende. O fato de você estar buscando um sentido já me parece ser transcendência, já me parece ser algo de metafísico. Só a pergunta dela: qual obra vocês indicam para começar a ler Nietzsche? Eu vou ser bem sincero, é muito difícil dizer uma obra específica para começar a ler ele, porque ele é um cara muito intrincado, né? As obras dele são diversas e você pode tirar conclusões diferentes e erradas de cada obra de acordo com a leitura. Então, se você não lê elas em conjunto, você tem uma ideia errada de Nietzsche. Eu considero a primeira a Gaia Ciência, que é a obra que ele mesmo diz em que é onde ele está melhor, mentalmente, espiritualmente falando. Ele diz que ele escreveu isso na melhor época da vida dele. Por isso as ideias estão mais claras. E aí depois os outros livros vão ser uma complementação, vão te ajudar a entender melhor o que ele está querendo dizer. Mas, sinceramente, se você for ler Nietzsche, leia Thomas Halleck junto. Porque faz toda a diferença. Vou até colocar o Thomas Halleck. Vai falando aí, irmão, o que tu acha de tudo isso? Eu vou colocar a referência do Thomas. Bom, não sei se eu entro aqui ainda no que eu tinha pensado. A gente foi para outros caminhos. Bom, pode continuar falando de angústia, né? Vamos seguir aí. Pena que eu não estou vendo os comentários. Mas, bom, introdução ao problema da angústia é interessante porque o Pfister, nessa obra, vai fazer uma citação como epígrafe do livro. Onde é que está? Na introdução, tem uma epígrafe lá no alto, que é João 26:33. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. E não comenta, ele deixa no alto essa citação da Bíblia. E ele vai citar muito o Evangelho de João, comparando a concepção joanina com a psicológica e a psiquiátrica. E nessa tem umas expressões muito curiosas que ele usa. Então ele vai também fazer um recorrido, tá vendo que eu não sei mais citar as palavras em português, um percurso em vários autores da filosofia que trataram o tema da angústia. Uhum. E vai criticar, dizendo que a angústia foi muito pouco trabalhada na filosofia, segundo ele. Eu não saberia dizer o que eu acho disso, que eu não tenho conhecimento na filosofia para isso. E ele vai falar do Martin Heidegger. Agora, se é alemão, deve ser Martin, né? Martin Heidegger. Martin Heidegger. Martin seria francês. Que realizou um estudo cuidadoso sobre esse tema. E segundo ele, por isso eu queria saber se você conhece Heidegger para poder me ajudar nisso.
Segundo Hum, ele, Heidegger se baseia em dois teólogos protestantes, que é o Lutero e o Kierkegaard. E na ótica para o Pfister, a teologia e a ciência da fé religiosa não acompanharam esses desenvolvimentos. Não aproveitaram os desenvolvimentos filosóficos sobre a angústia para pensar a teologia na sua época, né? Tem que é lembrar muito que isso... possível que Heidegger tenha influência do luteranismo por ser alemão ali, né? Enfim, é possível. Agora, eu não sei te dizer, porque Heidegger é difícil de ler. Alemão é difícil de ler. Qualquer autor alemão é difícil de ler. Mas o Heidegger, em especial, ele tem uma certa arrogância própria na escrita, como se ele tivesse dizendo no seu estilo literário, eu não quero que você entenda, sabe? É como se fosse uma forma de escrita proposital para ficar analítico, chato, sisudo, entendeu? Ele tinha um pouco dessa pegada. Então, ele quer analisar ontologicamente o ser, o tempo, e fica uma coisa muito, muito chata. Desculpa, eu falei. Nova, esse é o ponto de vista. E, bom, assim, resumindo, ele vai todos esses filósofos, o Hegel, o Schleiermacher, Kant, para concluir que tudo, que tudo o que eles concluíram foi uma mera trivialidade, dizendo que a sensação, o pensamento e a vontade estão articuladas na religião, assim como em todas as demais atividades psíquicas. Depois de fazer esse breve percurso por esses autores, e ele também critica muito o Kierkegaard. Eu estudei um pouco do Kierkegaard com Jonas Ross na UFJF, ele estudou na Dinamarca, ele conhece profundamente o Kierkegaard. E eu não gostei da crítica que o Pfister faz ao Kierkegaard. Eu Uhum. achei muito pouco, se sustenta muito pouco, pelo menos hoje. Porque não acho que se pode relegar tudo que o Kierkegaard contribuiu ao complexo de Édipo dele, ao conflito dele com o pai, porque realmente tinha isso, os próprios estudiosos de Kierkegaard falam disso, Uhum. mas não sei, ele descartou muito o Kierkegaard, eu achei ele tão interessante, o autor. É porque quem não tem problema com o pai, quem não tem complexo de Édipo, né? Então, você vai descartar o autor por causa disso, tu vai descartar todo mundo. Ai. Ele também cita o Rudolf Otto, O Sagrado, né? Onde ele fala do Mysterium Tremendum et Fascinans, um mistério tremendo e fascinante, que essas duas dimensões do sagrado, por um lado atrai, é fascinante, por outro lado é temeroso, né? Gera medo naquele que experimenta. E os exemplos são inúmeros, né, para isso. Uhum. Como, por exemplo, entre vários outros, seria Moisés diante da sarça ardente, que sente aquele impulso de se aproximar e, ao mesmo tempo, um temor, né, por ser um lugar santo. E então ele vai nesse autor, mas também diz que seria ainda um trabalho muito inicial, que não leva em conta a angústia na psicologia e na biologia. Eu tenho que ler esse livro, não li ainda. Foi publicado em português pela Este e dos editores evangélicos, esqueci o nome, a outra. Uhum. Tá lá no meu quarto, mas eu não consegui ler ainda, tem tanta coisa. E aí ele vai fazer o seguinte, depois que ele vai dizer que faltam meios para iluminar o processo psicológico que acontece no inconsciente. Então todos esses filósofos, teólogos, etc., não teriam levado em conta a dimensão do inconsciente, da Uhum. angústia, né? Ele fala também da psicologia da religião, William James, tem uns nomes que eu não conheço, que eu tive a ideia de procurar no dicionário de psicologia, como Theodore Flournoy, Carl Girgenson, não conheço. E outros autores argumentam que o fundamento da experiência religiosa reside no inconsciente. E ele fala também uma coisa bem interessante, que os teólogos rechaçam essa formulação
dizendo que, olha só, o pecado, a fé, a realidade da graça Tô divina e a esperando você salvação. perguntar da morte de novo. Desculpa, precisei fazer um comentário aqui. Ah, a fé, o pecado, a realidade da graça divina e a salvação poderiam estar em perigo ou negada, a menos que se derivassem diretamente de revelações divinas que não contivessem nenhum elemento psicológico. Então, essa crítica que ele faz aos teólogos, isso aqui não está muito claro ainda, que eu tenho que melhorar a escrita, mas os teólogos achavam que a psicologia era um perigo para a religião, porque faria derivar a fé somente de necessidades psíquicas. Então, muitos rechaçavam a psicanálise, a psicologia do inconsciente, dizendo que colocariam em perigo a fé, Uhum. a graça. E o Pfister, ao contrário, ele fala, ele o tempo todo, a obra dele toda é uma crítica a isso. É uma convocação à teologia de levar a sério toda a psicologia, a psicanálise, todo o conhecimento humano, mas das ciências humanas, mas particularmente o campo da psicanálise, que ele acha fundamental Uhum. para que a teologia possa levar em conta. E hoje isso é muito tranquilo, assim, na maior parte da teologia, acredito eu, acadêmica, porque justamente se trata de dialogar com as demais ciências, né? Mas na época, bom, até, claro, certamente até hoje existem também escolas que discordam disso. Sim. Mas eu acho que Uhum. muito menos do que na época do Pfister. Tenho uma pergunta aqui da Sara, Aham, que ela já tinha perguntado no começo da outra, mas a gente sim. estava conversando, não deu tempo de falar. O comentário que eu tinha feito era para ela mandar a pergunta de novo, porque eu perdi aqui, né? Aí ela Já mandou aqui, apareceu? Aham. já. O medo da morte, essa é para você. O medo da morte é um tipo de angústia, certo? Pois apesar de chamarmos de medo, a gente não sabe o que há após. Parece um paradoxo. Porque você tem Interessante. medo da morte, mas você não sabe exatamente o que é a morte. Então é angústia. Vira um paradoxo. Interessante. Tem algo a dizer sobre isso aí, do Não, estudo eu da achei psicanálise? interessante. Não sei o que dizer, mas achei interessante. O Lacan tem uma formulação curiosa: a morte é do domínio da fé. Uma Hum, conferência que eu não li ainda. Mas é interessante, porque o Freud falava, né, que não há registro da morte no inconsciente, por assim dizer. não há Ninguém registro. sabe Desculpa que travou aqui por causa da bateria. Não há registro da morte no inconsciente. isso, é. Que a bateria está acabando. Aí eu vou botar para carregar aqui. Desculpa. Ah, eu só falo com o carregador, porque senão é impossível. É porque o meu fone é o mesmo lugar de onde carrega. Então eu tenho que escolher entre um e outro. Ah, é? Ah, É. entendi. Bom, aí a gente falando dessa questão do medo, da morte ser angústia ou ser medo, aí o Gerando Gigante mandou aqui. Estoicismo ajuda bastante nessa lida com a morte. É, cara, de alguma forma, mas eu acho que o estoicismo tem certos problemas. Claro, todo mundo tem problemas, né? Enfim, o problema do estoicismo é o fato de que é muito apático, sabe? Então, assim, ele ajuda você a olhar para a morte e pensar, tudo bem, é uma coisa natural, vai acontecer, é uma consequência da vida, e ok. E eu, claro, em alguma medida a gente precisa disso, óbvio. Mas daí para você só falar assim, um dia eu vou morrer. E não se perguntar minimamente sobre nada, sobre a consequência ética da morte, enfim, ou simplesmente ficar apático diante da vida. Pô, eu fiz o possível para tentar salvar o meu paciente, eu sou um médico, por exemplo. Fiz o possível, ele morreu. E eu vou falar assim, ok, consequência da vida, morreu. E não vou mais pensar naquilo, sabe? Para mim, me parece meio impossível, né? A gente é ser humano, mas não é uma máquina.
Então, diante da morte, automaticamente nós nos fazemos perguntas de cunho ético, de cunho moral, de cunho existencial. Né? A morte é um escândalo, ela não parece ser natural para a gente. A gente sofre tanto justamente porque a morte não parece ser algo que seja natural para a nossa mente. O corpo é. A nossa mente não consegue acompanhar. Sei lá. É até um pouco da minha opinião aí. A Sara mandou outra coisa aqui para você comentar. Você quer falar alguma coisa antes? Não, não. Eu queria poder ler, mas não estou conseguindo mais ver nenhuma mensagem. Ó, uma coisa, o Caio Santos, acho que é Caio Santos, perguntou: há temporalidade no inconsciente? Se existe, se há temporalidade. Existe temporalidade no inconsciente. Então, Lacan criou uma noção muito interessante que é a do tempo lógico. Né? Tá lá nos escritos um texto super complexo que ele fala de um paradoxo lá, paradoxo, não, uma charada, para poder apresentar essa noção, que não é cronológico, é um tempo sem o crono. Ele, né, cronológico, ele tira o crono e se torna um tempo lógico. O Freud chama de atemporal, o consciente é atemporal. E o Lacan é como tudo pode acontecer ao mesmo tempo. O Freud usava uma metáfora que eu gosto muito, muito, que é da cidade de Roma, que tem várias camadas. Então, ele fala, em Roma você vê aqui uma coisa da antiguidade, uma coisa sei lá, de 1000 anos depois, e hoje tal coisa. Né? Hoje você vai lá, tem um prédio da Idade Antiga, tem uma loja da Zara dentro. É assim. E o Freud diz que é uma boa imagem para o inconsciente, sendo que para o inconsciente seria ainda mais intrincado, porque a gente não conseguiria ver espacialmente isso. Coisas no mesmo lugar acontecendo. E no inconsciente teria que ser assim. Então ele vai fazer a metáfora arqueológica, geográfica, e depois é, diz que isso ainda não é suficiente. E tem uma expressão que o Freud usa que eu achei tão legal, uma vez eu marquei, porque parece um pulo do gato para o Lacan fazer a topologia que ele faz. Porque ele fala assim, que não me lembro a expressão, mas é que a gente não tem ainda elementos matemáticos ou gráficos para representar aquela realidade. E todo o esforço do Lacan, ainda mais na última parte do ensino dele, foi criar maneiras de falar disso a partir da topologia, da matemática, da lógica. Então ele criou coisas super intrincadas, assim como o monólogo romeano que eu estava falando. E eu achei isso no Freud, eu achei bem legal isso. Cara, essa parte de colocar, tentar explicar em termos matemáticos coisas subjetivas e do inconsciente, eu tenho um problema sério com isso, por causa da filosofia analítica, né, que também é assim. Então, eles fazem suposições, assim, afirmações do tipo, não importa muito bem se a intenção do agente, por exemplo. Existe uma ação e essa ação resulta em algo bom, em um bem. Mas não importa a intenção do agente. Se o agente queria fazer um mal ou queria fazer um bem, mas de qualquer forma resultou num bem, esse agente é bom. Não leva em conta a moralidade, a subjetividade. Cara, não dá. Isso pra mim assim, é simplesmente desprezível. Eu não consigo. Não dá. É tipo, a pessoa vai tentar matar a outra e acaba salvando ela e é uma Tipo, pessoa boa. Mas será exatamente. que é isso que está formulado? Eu não conheço essa escola que Alguns você sim. falou. Tipo, em alguns autores sim. Não são todos, né? Não tô falando de todo mundo. Mas em alguns autores sim. E muitos experimentos de pensamentos, que são experimentos da mente, né? Usar a mente como um laboratório para pensar filosofia. Né? Criar, tipo o gato de Schrödinger, por exemplo. Né? Você cria experimentos na sua cabeça, coisas teóricas, para pensar sobre alguma questão. E aí muitos acabam deixando de lado a questão da moralidade, da ética, da intenção, da subjetividade, vira uma coisa muito
muito objetiva, muito sistemática, muito analítica. E perde humanidade, sabe? Você deixa de ser humano. Mas a gente está lidando com seres humanos, né? Então não faz sentido. Por exemplo, tem uma experiência chamada Quarto de Mary, onde Nossa, ela parece um filme de terror, o nome. é assim, Mary está trancada num quarto e ela conheceu todo mundo. Você tem que tomar por premissa que ela conheceu tudo, literalmente tudo, teoricamente. Ela tem toda a bagagem teórica necessária para compreender tudo sobre o mundo. Ela leu o suficiente para todos os sentidos dela saber exatamente todos os processos químicos que ocorrem, por exemplo, quando ela toma um sorvete e tudo o que compõe o sorvete, tudo o que compõe o organismo dela, a relação entre ela e um sorvete. Enfim, ela sabe tudo, toda a parte teórica que envolve o fato de comer um sorvete. Aí ela, depois disso, decide sair de casa e comer um sorvete, fisicamente, não só mais teoricamente. Aí a pergunta é, Mary se surpreendeu, porque quando ela comeu o sorvete, ela pensou assim, uau, Ai, que vai para fantástico. além da minha Os experiência. filósofos pensam cada coisa. Pois é, cara, eu acho isso inútil. Me desculpa, filósofos analíticos. Enfim, Interessante, né? ela Eu comeu e achei interessante. ficou, uau, que incrível, me surpreendeu. Ou ela comeu e ficou tipo, tanto faz, eu já sabia, porque eu já tinha conhecimento sobre tudo. E, cara, Interessante. para mim isso não tem, sabe? Ai, meu Deus. Como vocês explicam o fenômeno da religião bolsonarista? Ai, meu Deus do céu. Eu explicaria isso da mesma forma que eu explicaria o fenômeno da religião lulista. Então eu não vou falar sobre isso. Para mim é tudo a mesma coisa. Professora. Tá, não tem mais perguntas aqui. Eu, eu não tenho bagagem para falar de angústia na filosofia, porque eu não estudei ainda. A angústia é um tema que entrou mais na modernidade, final da modernidade para a contemporaneidade, quando o pessoal começou a querer romper com aquilo que era tradicional, com a ciência tradicional. Né? Isso começa na modernidade, no início da modernidade, mas mesmo assim ainda existe um resquício muito grande de empirismo, racionalismo, que impede eles de pensar em angústia e continuarem muito num pensamento racionalista, científico, empírico. Mas aí, com o tempo, chegam os caras como Schopenhauer, como Nietzsche, como Kierkegaard, que começam então a colocar em xeque, inclusive, a ciência empírica como um todo e começar a pensar o lado mais subjetivo. E Schopenhauer vai dizer, né, a vida é angústia, viver é sofrer. O Sartre também é outro que a vida não tem sentido, enfim. E um cara que eu gosto muito, que é no início da modernidade, é Montaigne. Ele fala que a angústia é uma experiência natural da vida do ser humano e ele tem que aprender a lidar com isso vivendo, né? Fazendo as coisas da vida, simplesmente fazendo o que gosta de fazer. Não tem muito uma reflexão profunda sobre a angústia. Cara, eu acho que você não vai querer responder isso, como eu também não quis, mas a Roberta está perguntando o que você acha do fenômeno da religião bolsonarista. Eu já disse, eu não sou politicamente correto. Se eu explodir, vai dar ruim para todos os lados. Então eu vou ficar quieto, vou deixar meu irmão falar. É, que eu acho, não sei, é um assunto muito complexo. Eu vi alguns comentaristas esses dias e eu não tinha noção, assim, quer dizer, eu tinha noção, mas não dos detalhes da, da complexidade da origem dessa questão do neopentecostalismo associado com a política e com, nossa, muita coisa. Então, é melhor talvez escutar alguns comentaristas que estudam isso mais a fundo. O que me surpreende muito, né? Até a Priscila me perguntou sobre a questão do armamentismo. Eu falei, eu não consigo entender realmente como alguém pode usar o evangelho para defender o armamentismo, quando a única passagem que aparece
que aparece arma no Evangelho, que eu tenho conhecimento, quando Jesus está sendo preso, vítima de fake news, que fizeram fake news antes e depois da morte dele. E ele foi preso e morto por causa de fake news. Então Pedro pega uma espada e corta a orelha do servo. E Cristo, então, o repreende por isso e diz: guarda a espada na bainha, porque o que vive pela espada morre pela espada. E cura a orelha do servo. Eu não consigo entender como alguém consegue associar evangelho com arma, quando essa é a única referência à arma que jamais passou pela boca de Jesus nos evangelhos. Realmente é um enigma para mim que, por mais que tenha teorias políticas e tudo que fazem realmente uma reconstrução histórica, continua sendo algo que me deixa completamente perplexo. Essa Cara, que é a verdade. agora a gente vai precisar ser um pouco mais objetivo, porque o tempo está acabando, e agora no final resolveu surgir perguntas interessantes sobre psicanálise e angústia. Pode falar, eu não estou recebendo nenhum, não vejo nada aqui. Tá, vou falar para tu aqui. Primeira pergunta. Foi Freud quem de fato descobriu o inconsciente ou foram filósofos anteriores? Ótima pergunta. Existe um livro, eu ainda não li, mas foi escrito, até onde eu descobri atualmente, por um analisando do Pfister, que é o Henry Ellenberg. A história da descoberta do inconsciente, que é exatamente tratar disso. Tem em francês, em inglês e português não tem traduzido ainda. Mas, de fato, existia uma noção de inconsciente antes do Freud. Mas não é a mesma que a do Freud. Essa que é a diferença. Por quê? O inconsciente antes do Freud era, por assim dizer, um adjetivo. Das Unbewusst, com a letra minúscula. No alemão, letra minúscula quer dizer que não é um substantivo. Então, vamos supor, os românticos tinham uma ideia de que o inconsciente estava associado com os afetos, com os sentimentos, as emoções. Então, você teria que entrar em contato com isso. O que o Freud propõe é muito diferente disso. Das Unbewusst, com letra maiúscula, o inconsciente se torna substantivado e tem leis, por assim dizer. Por mais paradoxal que possa ser, tem um funcionamento. Aliás, é interessante porque na tradução que a gente tem em português, funcionamento psíquico, aliás, não é nem acho que é funcionamento psíquico, mas o que o Freud usa, a palavra, outra tradução que eu li é o acontecer psíquico. Eu gosto muito mais disso. O Freud ele trata desse acontecer psíquico, que é o que ele chama a outra cena, com a letra maiúscula. A outra cena é onde o sujeito não tem acesso, por mais que ele faça análise, por mais que ele, enfim, não importa o esforço que ele faça, sempre vai ter uma dimensão de opacidade que não é acessível. E essa opacidade nele, esse outro que me habita, né, esse outro sujeito que está me constituindo, essa divisão minha, então, ela nunca é passível de chegar a ser completamente clarificada. Eu nunca vou ser totalmente transparente. A gente estava tendo uma discussão aqui esses dias, um grupo, né, de amigos. Alguém falou assim, mas não é possível você ser completamente verdadeiro sempre, você falar sempre a verdade completa. E por quê? Porque você não consegue dizer a verdade completa nem para você mesmo. Você não consegue ser completamente franco, porque é insuportável. Nós somos vários discursos ao mesmo tempo. Então, eu sou um discurso do isso, mas também um discurso do super-eu, do eu. Então, a gente, na análise, na vida, vai tentando costurar algo com isso, né? Com esses vários fios aí que vão, às vezes, para várias direções diferentes e muitas vezes contraditórias entre si. Uhum. Então, Freud criou toda uma teoria para o inconsciente que não existia antes dele, que é completamente inovadora. Mas ao Por mesmo isso que tempo não já existia uma ideia de algo parecido. algo inconsciente, porém não como ele formulou. Sim, sim.
Só tinha a existir. ver com a coisa do inefável, assim, do misterioso, né? Do numen, algo mais místico, assim, talvez, nesse sentido. Entendi. Uma coisa mais platônica, talvez, até, né? Aí eu já não saberia dizer. O Isaías está perguntando o que Kierkegaard achava da angústia. Eu, sinceramente, não li nenhuma obra de Kierkegaard ainda, então eu não tenho propriedade para falar. Uhum. E se você conhece alguma coisa, acho que você fez uma matéria sobre ele, né? Eu fiz uma disciplina sobre ele no doutorado, mas já tem um tempo. Eu poderia indicar para ele. Deixa eu abrir o arquivo aqui. Onde é que tá? Disciplinas. Ah, tá aqui. Mística comparada. Thomas Merton. Estágio em docência. Não. Questões de filosofia e fenomenologia da religião. Isso. Tem uma obra do Kierkegaard que é exatamente o conceito de angústia, mas que é Uhum. super difícil de entender porque ele, nossa, cada livro que ele é diferente. Ele tem uma técnica diferente, às vezes o pseudônimo é diferente, a maneira de pensar, às vezes ele está sendo irônico, às vezes não. Então é muito perigoso você pegar um autor, citar, mas às vezes ele está sendo irônico. Então não é que ele acredita naquilo, o Kierkegaard tem Aham. muito isso, entendeu? Às vezes ele está falando o oposto do que ele ao longo da sua obra sustenta, entende? Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a ideia da angústia, eu recomendaria, por exemplo, a tese do Jonas Ross, que se chama Tornar-se Cristão, o paradoxo absoluto e a existência sob juízo e graça em Soren Kierkegaard. Consegue achar na internet. Tem Perfeito. introduções também à obra do Kierkegaard. Eu acho que particularmente interessante comparar duas obras, o conceito de angústia. Olha só o subtítulo. O conceito de angústia, uma simples reflexão psicológico-demonstrativa direcionada ao problema dogmático do pecado hereditário. Já viu? Nossa. Onde ele vai discutir o pecado original, a noção de pecado original. É assinado por Vigílios Ralfinienses, né, o vigilante da cidade. Né? Que é E comparar esse a Isso é uma obra do Kierkegaard. Ele assinado sob pseudônimo. que maneiro. Vigílios Rafinienses. É o vigilante do porto, eu acho, em Muito bom. latim. E comparar essa com as obras do amor, algumas considerações cristãs em forma de discursos. Você compara essas duas obras, você vai ver que enfim, um pouco dessa tensão da obra, né, do Kierkegaard. Tá. Tem aqui, nosso tempo vai acabar, mas tem aqui da tal análise, acho que é Tayane, né, que você tinha falado. Tauana, Tauana. foi colega de mestrado. Ela tá aí ainda? Não consigo Tá. ver mais, gente. Perguntou aqui qual a diferença de tratamento que esses diferentes campos, psicanálise, religião e filosofia, dão para a angústia. Uau! É a pergunta do dia. É Exatamente. o tema da live. É isso que ela falou, que ela botou no final aqui, me parece uma questão central. Sim. É o que a gente está De tentando fato. conversar ao longo, né? Mas é difícil fechar uma coisa, fechar Na um. verdade, eu falei para o Bernardo, eu queria que fosse um mais específico, né? O título. Angústia, para mim, seria algo muito amplo. Fiquei angustiado com o título. É de propósito. Porque realmente é muito amplo. Para deixar livre a associação, pra te tirar um pouco do ambiente super acadêmico, excessivamente acadêmico. Simplesmente É, falar de tudo bem. angústia. Sim. O que tu acha aí da angústia? Fala, o que você acha que é angústia, então? A angústia é o que nos mobiliza, né? A falta de a falta de objeto que me faça deixar de ser um sujeito. Ou seja,
Eu vou até escrever isso, né? Porque surge umas coisas assim na nossa cabeça que a gente nem imagina, né? É verdade. É o anseio de deixar de ser um sujeito, de ser completo. Caraca, gostei dessa. É de encontrar esse objeto. Objeto total, pleno. É você querer se sentir absolutamente completo, né? Você quer deixar de ser um sujeito e se unir a um mundo e não vai faltar nada mais. Você não vai ter mais nenhum tipo de anseio. Exato. E o que é muito curioso, porque se faz uma crítica psicanalítica à religião, como se a religião fosse essa tentativa de acabar com a angústia, né? De que Deus seria esse objeto. E o que o meu professor aqui, o Carlos Domingos Morano, sustenta, que eu achei interessantíssimo, que eu quero trabalhar mais nisso, é justamente que a psicanálise pode ajudar a teologia e a vida de fé, na vida de fé, para que o sujeito se dê conta de que Deus não é esse, não ocupa esse lugar, que esse é um anseio humano, um anseio humano da sua constituição psíquica. Porém, não é o Deus da revelação que, que vai acabar com, com a subjetividade, né? Ah, Justamente. sim, vai te deixar, fazer com que você deixe de ser um sujeito para ser uma consciência coletiva una, digamos assim, né? Isso aí eu acho que está mais para o campo oriental, né? Do budismo, o hinduísmo. Eu acho que a religião deles é mais voltada para essa união com o total, de forma a sair o sujeito para se tornar um coletivo uno, digamos assim. Eu não sei, eu cada vez mais eu sou muito reticente de falar das religiões orientais, Uhum. porque eu não conheço de fato e uma série de coisas que eu imaginava delas, eu fui descobrindo que são puros preconceitos ocidentais em relação ao Oriente. Uhum. Então, atualmente eu prefiro nem falar nada, porque realmente não Eu conheço. tenho falado mais porque a Sara veio desse meio, né? Ela conheceu muito hinduísmo, de certa forma o budismo, enfim. Ela viveu nesse meio por muitos anos. E assim, ainda tem amigos e presenças lá. Então, eu fico escutando, por exemplo, a Shakti. A Shakti é uma astróloga indiana, que é amiga da Sara, que estão sempre de vez em quando fazendo conversas, enfim. Então, acaba aprendendo um pouco sobre essas religiões direto da fonte, assim, né? Tem um cara que tem um instituto que é meio hinduísta também, enfim. Conhecidos da Sara que eu vou ouvindo eles conversando e a gente tem visto documentários do assunto, ela me explica algumas coisas também. Então eu tô falando assim, não sem preconceito, não tô falando mal, não. Tô falando que realmente, em alguma medida, o budismo é mais uma união com o todo e tirando o sujeito, sabe? Não é uma coisa negativa, não tô falando que isso é ruim. É só unir-se ao todo. Enquanto o cristianismo, esse unir ao todo significa manter ainda a sua subjetividade. Né? Você não deixa de ser um sujeito para se unir a Deus, no cristianismo. Enfim, mais ou menos por aí. Falando de angústia nesse sentido, o budismo trata muito bem a angústia quando eles se entregam completamente ao todo, né? Eles têm essas orações de entrega total ao universo, ao todo, a Deus Criador, e enfim, e não tem uma preocupação com a morte. Nesse sentido, eles são muito parecidos com os estoicos. A morte é a morte, pronto. Né? Você não tem que se preocupar com isso. Você simplesmente vai se unir ao todo. Se for necessário, você vai voltar para enfrentar o karma e depois vai se unir de novo. Enfim, você vai passando pelo ciclo de renovação, de reencarnação, até que você consiga
fato encontrar se encontrar com o todo, se aperfeiçoar. Repito, não estou falando mal, estou expondo aqui o que eu conheci deles. Enquanto o cristianismo, a angústia talvez não seja bem tratada. A gente não saiba lidar tão bem com a angústia no cristianismo. Justamente porque, talvez, eu acho, no budismo não tem uma questão de julgamento final. Não tem uma questão nem de juízo particular, nem de juízo coletivo. É uma questão mais assim de eu vou e volto se eu precisar pagar o meu karma, e vou e volto, enfim, não tem um problema. Até que eu me una de fato com o todo, as coisas vão acontecendo. E no cristianismo existe essa tensão escatológica de que eu vou ser julgado em algum momento pelas minhas ações. E isso cria uma expectativa e uma angústia de você, e talvez até beirar o medo também, né? De ter medo do que vai ser esse julgamento. Enfim, estou falando aqui muita coisa, não sei o que tu acha. Não, foi o que eu falei. Eu não conheço a tradição budista o suficiente para falar sobre isso, assim. Uhum. Mas eu estava olhando aqui um livro do meu professor de Experiência Cristã em Psicanálise, e tem um capítulo sobre a angústia, justamente. A fé no labirinto do desejo, 8. Eu queria ver são tantas coisas interessantes que ele fala. Ele chama a angústia de nossa companheira. Uhum. Ajudas e enganos da religião frente à angústia. Angústia, nossa companheira. E ele vai falar disso que eu estava dizendo, né? Bom, queria citar só alguma coisinha, mas que vai ser muito difícil. Mas uma coisa que eu queria destacar é a abertura ao próximo. Que esse vazio, não sei, essa incompletude do, do sujeito, ela abre também a alteridade ao outro. E o cristão, então, é chamado ao compromisso concreto na vida social, na vida política, econômica, e na caridade ajudar o próximo, lutar contra a injustiça. E então não é uma fé que te leve a um estado de abstração da realidade, mas muito ao contrário, né? Como agora há pouco na liturgia teve a ascensão do Senhor, quando os Uhum. apóstolos ficam olhando o Cristo subindo aos céus, e então o anjo fala: Homens da Galileia, o que fazeis olhando para o alto? Esse mesmo Senhor que foi virá. Então o anjo, que é um mensageiro divino, aponta o olhar dos seres humanos para a terra. Então a fé no transcendente relança o cristão ao imanente, né? Então acho que isso é fundamental de frisar também. Sim, a angústia no cristianismo deve ser um motor para agir em prol do próximo, de alguma forma. Exatamente. O vazio, o desejo de completude deve ser preenchido pelo bem ao próximo. Me parece, né? Enfim. Não, sem ser muito abstrato, né? Tipo, fazer o bem, né? Ser bonitinho, amorzinho. Não, mas de fato se comprometer com o bem integral, inclusive a salvação da alma do próximo. É porque a questão do bem é uma discussão à parte. Lacan critica todo um seminário sobre isso. E eu teria que estudar ainda como fazer para discutir esse tema. A gente tem um minuto aqui. Não, é impossível. Ou seja, tem questões em aberto para serem trabalhadas no futuro. Muitas coisas virão, espero. Um tempo aí a gente então vai conversando mais sobre o que a gente foi aprendendo. É isso. É isso. Muito obrigado para todo mundo que teve a paciência de assistir duas pessoas angustiadas conversando. Duas lives. Tá pedindo, abram outra se possível. Essa já é a segunda, Andréia. Já é a segunda. Não dá para abrir outra. Tem que ficar um pouquinho ainda da angústia para a próxima. Fiquem angustiados aí. Até a próxima, tá bom? Deixa a angústia trabalhar o coraçãozinho lindo de vocês. E luz, gratidão. É.
Eu não resisto, gente. Sou terrível.